Bom dia, bom dia! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo ontem, no meu domingo, que foi muito especial. Ontem eu reencontrei uma velha amiga, né? Que há muito tempo eu conheço ela e recentemente ela precisou de mim para ajudar a mãe dela a viver com uma qualidade de vida melhor, né? Eu estava nesse processo durante o período da graduação, onde eu não tinha a colação de grau para me tornar fisioterapeuta, e eu fazia o papel de cuidar dessa senhora, né? A filha dela, que é minha amiga, ela pediu para a minha ajuda desse processo, né? E ontem a gente reencontrou. Ontem a gente se viu, né? A gente estava no supermercado, a gente se viu, conversou e ela falou assim: Elise, vamos lá em casa, vamos almoçar comigo, pra gente conversar, trocar umas ideias. E eu, vamos. E foi muito maravilhoso, assim, poder reencontrar. Deu um pouco de saudade, né, também do momento de quando eu ia ajudar, da gente conversando, de que realmente a gente construiu essa amizade nesse período, né. E infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, né, porque tudo é a partir da providência divina, ela precisou partir, a mãe dessa grande amiga que eu tenho, né. E eu pude participar desse momento, né, que a filha que ia dar um conforto para a mãe durante essa passagem, né. E essa passagem do vivo, assim, né, do material para o mundo espiritual, esse falecimento. Então, eu participei desse processo, assim, dessa transição, né? Eu participei desse processo de luto e eu pude ouvir dessa minha amiga, né, como ela falava assim, minha mãe, ela tinha verdadeira empatia por você, ela gostava muito quando você chegava, você perguntava como é que você tá, dava um bom dia, conversava, e a gente pensa assim, nossa, são atitudes tão simples, né, mas que elas somam de forma positiva, elas modificam a vida dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta, né, então eu ia para lá e eu levava esse conforto emocional que ela precisava naquele momento. E ela falando assim, nossa, você conseguia se conectar com a minha mãe, ela tinha uma verdadeira empatia por você, ela nunca teve essa conexão com nenhuma outra pessoa que veio aqui em casa para cuidar dela, ela sempre reclamava de algumas pessoas, mas com você ela se conectou de uma forma muito sincera, né, de criar esse vínculo. E ela ontem na verdade, né, e hoje eu estou compartilhando com você, ela falou assim, você tem essa qualidade de ser muito empático, né, de se conectar com as pessoas, e eu fiquei só ouvindo assim, feliz também, e tomando consciência dessas minhas características, né? Que a gente vê no outro um espelho, né? O que a gente está refletindo para o que a gente está apresentando. E eu fiquei muito feliz em ver que o que eu estava apresentando era isso, de positivo. E em relação a essa minha amiga, assim, ela já é uma mulher bem madura, ela tem por volta de 60 anos, se eu não me engano, assim. Então ela já tem toda essa experiência de vida, né? Ela teve trabalho durante um bom tempo, atualmente ela é aposentada. E, assim, eu achei muito bonito a forma que ela cuidou da mãe dela, né? De como ela tentou levar, tentou deixar ela seguir um caminho de serenidade, né? Porque assim a condição de saúde que ela tinha era uma condição que era muito complexa, né? Eram muitas doenças associadas. Ela tinha um grande problema de insuficiência cardíaca, ela já estava acamada, ela tinha uma questão cognitiva muito alterada, né? A gente diz que ela tinha Parkinson, aliás, ela tinha. Aí a gente conversando, e chegou no momento que ela perguntou: e agora, como você tá? Você tá fazendo faculdade ainda? Você terminou sua faculdade? E eu contei pra ela, né, que eu me formei, formei na Universidade Federal do Ceará, que isso era um motivo que me traz muito orgulho de ter conseguido me graduar nessa instituição pública e federal, um dos melhores cursos do Brasil, e que eu. E apesar dessa partida, né, a filha deixou a casa do jeito que a mãe gostava. Assim, eu acho que essa passagem do luto, né, de querer, como é que eu posso dizer, de querer viver essa transição, deixando o que faz lembrar a pessoa e para depois se desfazer, né? Mas está bem recente, assim, acho que tem cerca de 6 meses esse falecimento, certo? Uns 6 a 8 meses, vamos dizer assim, que era da época que eu estava no último semestre da minha graduação e eu estava fazendo essa transição, né, de aluno de fisioterapia para fisioterapeuta, era nesse processo. E foi muito bonito ver esse ambiente de novo, assim, eu me senti muito feliz, apesar dessa tristeza, né, da morte. Aí ela falou assim pra mim, e os pacientes, você já tá atendendo? Como que tá? Você tem um emprego? O que é que você tá fazendo? Aí eu falei assim pra ela, atualmente eu estou atendendo em um consultório. Eu atendo em um consultório no centro, perto do IJF. Eu faço atendimentos particulares com pessoas que elas sentem dor lombar, que elas têm problemas nas costas, né? E ela perguntou, como que tá a sua lista de paciente? Aí eu falei assim, tem essa questão do recém-formado, né? Que a gente fica com essa, como é que eu posso dizer? Essa sensação de que as pessoas não confiam muito nos recém-formados pela pouca experiência. Aí ela me disse assim, não, você está totalmente errado.
essa questão de experiência é um dos detalhes, o que as pessoas mais procuram hoje em dia. Aí ela falou assim pra mim, isso é um detalhe, né, essa questão da experiência hoje em dia. A experiência é um processo que você vai construir e as pessoas elas vão passar pelo seu caminho para construir essa sua experiência. Essa experiência não vai depender só de você, mas depender de quem você vai conhecer no seu caminho. E ela disse assim, o principal, no caso, é como você lida com as pessoas, as suas características humanas. O que as pessoas mais buscam hoje em dia é se conectar com a outra pessoa, se engajar, se ver na outra pessoa, encontrar na outra pessoa alguém que possa trazer essa possibilidade de cura, né, de tratamento, de intervenção, de um apoio, de um suporte. E ela disse assim, Elise, você tem todas essas características. Você é um profissional de mão cheia. Então, meu convite é para você entrar nesse meu perfil, assistir os meus reels, assistir também os vídeos que eu posto malhando, que eu tenho um pouquinho de músculo. Eu também gosto de malhar, é uma das coisas favoritas, né? E também jiu-jitsu, tá certo? Eu faço jiu-jitsu. Mandar um abração pro meu mestre, né? Que tá lá em Adelaide, na Austrália, que é o mestre Aristóteles, que é um grande mestre, assim, né? Não sei nem quais palavras eu posso usar para dizer quão especial ele é na minha vida, assim, nessa formação das artes marciais. E também meu amigo John, né, que acho que ele deve estar assistindo esse story aqui, que também é sobre jiu-jitsu, né, que é o meu atual instrutor de jiu-jitsu. Eu posso postar isso também. E eu achei muito interessante porque eu senti, assim, afeto, né, na nossa conversa. Eu gosto muito dela, assim, no começo ela tinha as questões dela, mas a gente conseguiu se conectar, né. Ela me agradeceu muito por ter participado desse processo, né, ter contribuído na qualidade de vida da mãe dela, né, e ela agradeceu muito nesse processo. E eu fiquei lembrando assim, poxa, como a gente pode fazer diferença na vida de alguém. Como que a gente pode somar de forma positiva, né? Às vezes a gente não tem ideia de quão impactante a gente pode ser na vida de alguém. Que profundo, né, esse assunto. E eu trago esse canal como essa conexão entre eu e essas pessoas que precisam de um profissional com essa qualidade, né, com essa empatia, que não seja um profissional que esteja afastado, mas alguém que está perto, que conversa, que está do seu lado. Então, esses são os meus maiores diferenciais, de estar ao lado de você, que é o meu paciente, de compreender, de conversar com você, certo, da melhor forma, para que a gente possa encontrar um tratamento para tratar essa sua questão de dor lombar, certo, para tratar seu lado emocional, verificar esses aspectos todos que influenciam nesse processo. E é esse processo, né, de poder cuidar do outro, também de se cuidar. Eu acho que olhar para ter sempre essa saúde, né, de ter esse bem-estar em mim mesmo para eu poder repassar para outra pessoa. Então, sempre que você que já foi meu paciente, que está me assistindo, você sabe como que funciona, né? Eu me conecto com você, eu faço esse processo de empatia, de sentir o que você está sentindo para tentar cuidar da melhor forma, né? Isso é empatia, se colocar no lugar do outro para entender como o outro se sente, né? Então, nesse caso de dor, entender a dor do outro. Essa é uma das minhas grandes características como ser humano, né? É uma qualidade que soma como profissional da saúde também. E o nosso almoço de domingo foi resumido nessa conversa, né? Sobre essa partida, sobre a minha profissão. E foi muito positivo, assim. Eu gostei muito de ir lá. Ela falou assim, pode vir aqui outras vezes, se quiser. E eu acho que com certeza eu vou, né? Que ela cozinha muito bem também. A comida dela é muito saborosa, ela é muito... como eu posso dizer, ela é muito acolhedora, né? Ela, assim, abriu os braços pra mim nesse processo para cuidar da mãe dela, aceitou, porque é muito delicado você estar passando por um processo de adoecimento, porque querendo ou não, as duas pessoas ficam doentes, né? A sobrecarga emocional da pessoa que está cuidando dela como filha, né? Então a gente tem que compreender todos esses processos, como um profissional que cuida, né? Um cuidador, um profissional da saúde. Ela tinha esse Parkinson, né? Ela também tinha um pouco de Alzheimer, então eram várias comorbidades que estavam nesse caminho, atravessando a vida dessa mulher, né? Então eu achei muito bonita a forma que a filha, né? Quis cuidar da mãe nos últimos dias de vida, vamos dizer assim, nesse período. E quando eu fui lá ontem, a casa estava assim do mesmo jeito, certo? Quando eu estava trabalhando lá, ajudando, né, participando desse processo como cuidador, ela tinha a maca onde ela ficava deitada, tinha a televisão, tinha as bonequinhas que ela tinha, que era muito bonita, assim, de porcelana, aquelas coisas bem antigas, né, da Belle Époque, que eram aquelas bonequinhas com guarda-chuva, vestidozinho, tudo. E depois de muito contar sobre mim mesmo, né? Ela contou muito sobre a percepção que ela e a mãe dela tinham sobre mim durante aquele período, de como eu contribuí nessa forma positiva, e eu fiquei muito feliz em perceber esse reconhecimento externo, né? Porque eu preciso muito disso, né?
E eu preciso que ouvir isso das outras pessoas, não na forma de dependência, vamos dizer assim, não é nesse sentido, mas de ver que o que eu estou fazendo está trazendo bons resultados para quem eu estou ajudando, para quem eu estou atendendo, né, para quem eu estou servindo. Então, isso validou muito as minhas formas de trabalhar, né, as minhas ferramentas. Eu me senti muito validado durante esse almoço, que foi muito positivo. Então, qualquer dia, espero que você me convide para ir na sua casa, almoçar, e um final de semana, né, a gente possa se ver na rua e você falar: oi, tudo bem? Eu assisto seus vídeos. E isso me ajuda muito. Eu estou entendendo um pouco mais sobre dor lombar, porque eu sinto dor lombar, ou porque minha amiga sente, ou porque minha mãe sente, ou porque o meu irmão sente. Então, seu canal é muito importante para mim. Seu Instagram me ajudou muito a entender sobre dor lombar. Então, tudo bem, obrigado. Então é isso, né? Já falando bastante tempo, espero poder ver você interagindo nas minhas postagens, porque você está me assistindo, mas você está curtindo também? Porque para além dessa habilidade técnica, dessa habilidade científica, teórica, de saber abordar pacientes que têm dor lombar, entender essas patologias que estão relacionadas a essa dor, compreender todo esse processo, eu preciso, antes de tudo, ser um ser humano capacitado para compreender o outro, né? Para entender o outro e compreender o outro como um outro mesmo, com as características, as peculiaridades, as necessidades, os desejos, as limitações. Então, observar isso e nesse processo de compreensão, ver qual aqui as técnicas que eu possuo, qual dessas vai ser melhor aplicada no meu paciente, né, em você, que vai ser atendido por mim. Então, você tem acesso a essas informações aqui, você clica no meu perfil e começa a mexer. Eu vou compartilhar o último que eu publiquei, certo? Que eu publiquei hoje de manhã, às 8 horas. Então, meu objetivo é todos os dias, às 8 horas da manhã, postar um Reels falando de dor lombar, para você acompanhar, para você viver essa experiência, passar por essa jornada, tá certo? De preparação educacional, né? Sobre um processo educativo, vamos dizer assim, sobre dor lombar, para você ter esse conhecimento. Vai ter falando sobre a definição dessa dor lombar, a localização, como é que essa dor lombar, se ela é específica ou inespecífica, a questão dela atingir as pernas ou não atingir. Então vai ter muito assunto essa semana para ser falado. Todo dia vai ter um Reels novo, certo? Vai ser mais ou menos 1 a 2 minutos de vídeo para você assistir, para você assimilar essas informações, para você compreender. É um assunto acessível, da forma que eu vim falando aqui nesse story, a forma que vai estar no Reels, certo? De uma forma didática, clara, que você consiga compreender, porque o meu público é você que é paciente, certo? Eu não quero falar para outros profissionais da saúde, eu quero falar para você que é paciente. Você está curtindo também, você está comentando, porque eu gostaria de ver você, né, nesse espaço aqui, nesse ambiente, para a gente conversar, a gente se ver na rua, trocar diálogos, né, conversar e a gente criar esse espaço. Então quero ver você se materializando, engajando, né, com as suas curtidas, os seus comentários. Então tudo de bom, tá certo? Logo mais eu venho. E assim, para fechar, para concluir esse nosso momento, né, de dividindo esse espaço, eu sei assim que você queria assistir muito mais, conversar muito mais, saber muito mais sobre a minha vida pessoal, certo? E eu gosto de contar isso, dividir isso com você, porque eu acredito que você é uma pessoa que está interessada nesse processo da dor lombar e quer conhecer um profissional que tem essa amizade, né? Quer ser amigo de um profissional fisioterapeuta para ter esse espaço de liberdade, de contar suas histórias, de comunicar o que você sente, de ter alguém que você confia para cuidar de alguém que você ama. Então, esse processo é muito importante de dividir, né? E eu gosto muito de dividir isso com você, tá certo? E muitas pessoas, infelizmente, não conseguem ter um contato com um profissional dessa qualidade, né? De conhecer um fisioterapeuta que tem essa habilidade de humanidade, desses aspectos, e que ao mesmo tempo tem uma habilidade que foi forjada em um ambiente de uma universidade pública federal, que a gente sabe que tem outro diferencial, tem outras características que são mais aprofundadas. A qualidade metodológica de um profissional de uma universidade pública, ela é mais diferenciada, e a universidade pública federal tem um aumento nesse processo, né? Então, é muito bom ser essa pessoa para poder atender você da melhor forma, né? Que com essa capacidade técnico-científica e humana, sobretudo, para abordar a você da melhor forma positiva. E para falar assim mais, né? Vamos dizer que o que tem nesse canal para você que está assistindo agora, que está entrando agora, para você que já está me seguindo, mas não mexeu em tudo que tem aqui para ser explorado, né? Então, o que é que vai ter nesse canal? Vai ter muito assunto sobre dor lombar, vai ter vários reels, vários vídeos curtos, né? Falando sobre a dor lombar, discutindo de forma introdutória. A gente está no primeiro, a gente já concluiu o primeiro episódio, estamos iniciando o segundo agora, tá certo? Essa semana vai ser sobre o segundo episódio, que vai ser dividido em 7 partes, tá certo? A gente vai postar todo dia um reels falando de dor lombar diferente. A gente vai saber muita coisa sobre dor lombar essa semana. Eu vou dizer alguns aspectos